trabalham no combate à corrupção. Hoje nós vamos conversar sobre a nova lei de abuso de autoridade, que, embora tenha trazido algumas regras boas, trouxe regras que amarram a atuação de autoridades, de agentes públicos, contra pessoas poderosas, inclusive contra corruptos poderosos. Vejam que a nova lei de abuso de autoridade, ela criminalizou a realização de uma prisão, abre aspas, em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, fecha aspas. É claro que ninguém deve ser preso injustamente. Agora, o que é uma prisão manifestamente incabida é algo sujeito à interpretação. Basta vocês verem que vários ministros do Supremo soltaram ao longo do tempo vários réus da Lava Jato dizendo que as prisões eram descabidas. E dizer que a prisão é evidentemente, manifestamente descabida é apenas uma questão de retórica. Essa lei, esse crime, coloca um risco desproporcional sobre juízes quando eles emitem decisões contra pessoas poderosas. É algo que prejudica o sistema, cria um ambiente de receio, de medo, cria uma verdadeira intimidação. Agora os poderosos vão poder retaliar, se vingar dos juízes que decretarem a sua prisão. A administração da justiça é uma função essencial para o Estado, uma das mais essenciais, assim como a liberdade de expressão é um pilar fundamental da nossa democracia. Agora, ninguém cogitaria você criar um crime ou criminalizar a conduta de efetuar críticas manifestamente indevidas ou fazer críticas manifestamente incabíveis ou improcedentes. Isso porque são conceitos vagos e permitiria que se cometesse arbítrios contra pessoas simplesmente porque elas desagradam os poderosos, porque elas estão criticando as pessoas que estão numa situação do poder. Você, quando faz uma crítica na rede social, se viesse uma lei que criminalizasse críticas evidentemente improcedentes, você estaria sujeito a um risco de punição. E do mesmo modo como a criminalização de críticas improcedentes colocaria a nossa liberdade de expressão na geladeira, é aquilo que a gente chama de chilling effect, efeito de gelar, do mesmo modo a criminalização de condutas de agentes públicos legítimas, como a de realizar prisões contra pessoas poderosas que praticaram crimes graves, essa criminalização ela também congela a independência de juízes, de procuradores e de policiais. É importante observar que essa lei não só colocou amarras sobre juízes, mas também sobre essas outras autoridades. Vejam que a lei, por exemplo, ela torna ainda crime instaurar investigações, abre aspas, sem justa causa fundamentada, fecha aspas, ou ainda bloquear bens de criminosos em valor que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida. Ora, o que é instaurar uma investigação manifestamente sem causa, justa causa fundamentada, ou ainda, o que é um valor que exacerbadamente extrapola o valor da dívida, é uma matéria sujeita a amplo debate e discussão. A Lava Jato, muitas vezes, bloqueou amplos valores de pessoas investigadas, processadas por corrupção, e é possível que no futuro esses valores bloqueados sofram ajustes. E como um argumento até de retórica, um julgador pode dizer, olha, esse valor está exacerbado, está muito acima daquele valor devido. Até porque o valor devido é quantificado ao longo de uma longa instrução no processo. Então, isso tudo coloca as autoridades, os agentes públicos, sob risco de punição numa atuação legítima contra pessoas poderosas. Isso ainda, para piorar ainda toda essa situação, a lei criou a possibilidade de que em determinadas situações o próprio investigado, o próprio réu, o próprio condenado processe criminalmente o juiz, o procurador e o policial que atuou contra ele, investigando, acusando ou condenando. Ou seja, você coloca nas mãos do próprio investigado o poder de fazer uma vingança, uma retaliação. O que cria um ambiente de medo, um ambiente de receio. Veja ainda que essa lei, ela cria riscos assimétricos. O que eu quero dizer com isso? Essa lei, ela proibiu, tornou crime a prisão manifestamente ilegal. Mas ela não tornou crime deixar de decretar uma prisão quando ela era evidentemente cabível. Ou seja, é crime você tomar uma decisão inadequada em desfavor do réu, mas não é crime você deixar de tomar uma decisão adequada que protegeria a sociedade. Ou seja, essa lei criou um desbalanço, ela desbalanceou a justiça em favor dos réus. É uma lei que fez uma opção. Ela fez uma opção de proteger, criar uma proteção especial para os réus e não uma proteção especial para as vítimas e para a sociedade. Esse é um outro ponto que não é saudável nessa lei. E quando ela cria essa proteção unilateral para decisões que contrariam o interesse do réu e não para a decisão que favorece o interesse da sociedade ou que desfavorece o interesse da sociedade, ela cria esse desbalanço e cria um incentivo adverso.
Essa lei ela trouxe algumas ressalvas e no começo ela disse que não será crime a interpretação da lei ou de fatos e colocou algumas outras ressalvas nessa direção, mas de novo, são conceitos abertos que deixam ampla margem para retaliação. Do mesmo modo como jornalistas, formadores de opinião, ou mesmo você, poderia ter medo de emitir sua opinião se viesse uma lei que criminalizasse críticas infundadas, do mesmo modo, agora os agentes da lei vão estar sujeitos à retaliação e vão ficar com receio de atuar, especialmente contra pessoas poderosas, que são aquelas que mais têm força para retaliar e para buscar uma investigação, um processo por abuso de autoridade. E o pior de todos os efeitos dessa lei ainda não vão ser, inclusive, essas investigações e esses processos. O pior dos efeitos vai ser algo silencioso, algo imperceptível, que vai ser a própria autocontenção dos agentes da lei quando estão atuando contra essas pessoas poderosas, porque esses agentes da lei agora vão estar sob risco. Então, o pior de tudo é que os efeitos piores, mais sombrios dessa lei não são efeitos que a gente vai ver acontecendo. Vão ser simplesmente coisas que vão deixar de acontecer em razão dessa autocontenção dos agentes da lei. Por todas essas razões, porque essa lei fere a independência da atuação de promotores e juízes, eu entendo que essa lei, em alguns artigos que trazem esse problema, é inconstitucional. Isso foi submetido ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo vai bem fazer se declarar inconstitucionais e anular essas regras que amarram investigações e atuação legítima contra pessoas poderosas, e aqui nos preocupa especialmente a corrupção. Agora, a principal lição que a gente tem a aprender com isso é o fato de que nós não vamos avançar de modo consistente no combate à corrupção e conseguir manter as vitórias alcançadas se a sociedade não tiver uma participação ativa no processo político, no debate político. Eu não estou falando de uma participação político-partidária, não, estou falando de uma participação em título de cidadania. Essa lei é uma lei que tem sérios problemas e que ela não deveria ter passado. Nós, sociedades, precisamos influenciar o processo legislativo, nós precisamos nos manifestar, cobrar dos nossos representantes como eles votaram, como eles vão votar em matéria de leis anticorrupção, cobrar a integridade e que eles promovam a integridade por meio da legislação. E como nós vemos, como aconteceu também na Operação Mãos Limpas, nós vemos que o debate contra a grande corrupção que surgiu foi substituído por um debate contra suposto abuso de autoridade. Isso aconteceu na Mãos Limpas e aconteceu aqui. Quando nós olhamos a verdade, a grande verdade é que o verdadeiro abuso entre aspas, que os promotores, juízes, policiais cometeram, foi colocar debaixo da lei aquelas pessoas que praticavam corrupção e que se achavam acima da lei. O que nós temos, de um modo muito franco e claro, é que a lei atingiu muitos legisladores, pessoas poderosas, e agora o que eles fazem é mudar a lei. Agora, não é só essa mudança de lei, da lei de abuso de autoridade que nos preocupa, mas outras regras que foram inseridas pelo Parlamento durante a tramitação do projeto anticrime e que prejudicam o ambiente de combate à corrupção. Esse meu vídeo faz parte de uma sequência de vídeos que eu estou fazendo em paralelo a uma sequência de artigos para o jornal Gazeta do Povo, um excelente jornal, e em que eu mostro o desmonte que o combate à corrupção vem sofrendo. Queria recomendar aqui, para você entender melhor essa questão sobre a qual nós conversamos hoje, que você acesse o link que eu estou colocando aí, em que você acessa esse artigo e você pode ler ele com calma. Eu preciso ainda fazer uma importante ressalva. Eu respeito o Supremo e o Congresso Nacional, que são instituições essenciais para o funcionamento da nossa democracia, do nosso país. Agora, ao mesmo tempo, as críticas que eu faço são críticas construtivas. Eu entendo que a crítica, mesmo a crítica mostrando problemas, é uma crítica que edifica as instituições. Eu também aqui não estou acusando nenhum legislador, nenhum congressista ou ministro, dizendo que ao efetuar alguma decisão ou lei, essa pessoa está apoiando a corrupção ou defendendo corruptos. Não estou julgando intenção. O meu propósito aqui é outro, é avaliar os efeitos de leis e decisões sobre investigações, sobre processos e sobre o ambiente de combate à corrupção e sobre os incentivos e desincentivos que existem para a própria prática do crime de corrupção. Bom, e eu tenho feito essas manifestações todas aqui porque eu entendo que o silêncio e a omissão são aliados da injustiça e da corrupção. Por isso eu quero deixar o meu incentivo, que você também não se omita, que você também não fique silente diante do desmonte do combate à corrupção. Um grande abraço e vamos seguir conversando sobre esse grande problema e sobre como nós brasileiros podemos buscar soluções.